Abram a palavra de Deus no livro de Atos, verso 11, melhor dizendo, capítulo 11, verso 26. Atos 11, verso 26. Podem permanecer assentados, pois eu vou ler só um versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Primeira vez que a igreja foi chamada de cristã foi aqui, nesta ocasião. Se eu perguntasse quantos de vocês são cristãos, 100% da igreja diria que é cristã. Hoje nós vamos estudar sobre títulos que o Novo Testamento dá aos verdadeiros filhos de Deus. Títulos do cristão no Novo Testamento. Pai querido e glorioso, venha usar esta palavra para falar aos nossos corações, não só trazer instrução, mas edificação também para as nossas vidas, dentro do lar, dentro da escola, dentro do local de trabalho. Por favor, venha trazer edificação espiritual para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Muitas pessoas acham que a palavra cristã é o cognome mais importante que poderia ser dado aos membros de uma igreja. Sem dúvida, cristão é um nome muito importante. A raiz da palavra cristão quer dizer escolhido ou ungido. Você é uma pessoa escolhida e você é uma pessoa ungida, mas o nome surgiu por causa de Cristo e não por causa de nós. Os discípulos, eles viviam falando de um tal de Cristo, que havia morrido por eles e ressuscitado ao terceiro dia. Só que no início, cristão era um termo pejorativo, era um termo malicioso, era mais que um xingamento do que uma qualidade. Porém, o Novo Testamento relata vários títulos, outros títulos, que a igreja preferia dar a si mesma, acima da palavra cristão. Veja, quem deu o nome de cristão para a igreja foram os incrédulos. Não foi a própria igreja, mas os incrédulos apelidaram os filhos de Deus de cristãos, seguidores de um tal de Cristo. Porém, a igreja, ela tinha separado alguns títulos que ela preferia usar uns para com os outros. E com esses títulos, os discípulos estavam não só dizendo no que eles acreditavam, mas eles também estavam demonstrando como que era o seu relacionamento com o verdadeiro Cristo. E isso é muito importante. O que nós pensamos é o que nós somos. Veja Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. E nesta manhã eu quero imaginar coisas boas, porque eu quero ser uma boa pessoa. E eu quero pensar coisas boas a respeito de vocês, porque eu não quero que haja impedimento no nosso relacionamento. E como que nós realmente somos? Pela graça de Deus, a primeira igreja, a igreja primitiva, sempre que você ouvir a expressão igreja primitiva, nós estamos falando da igreja de Atos. A igreja do Novo Testamento conseguiu viver de acordo com o significado de cada nome que ela recebeu. Certa vez o Dr. Bob Jones III, presidente da universidade onde eu estudei, ele disse para um pastor, mais ou menos da mesma idade que ele: não me chame de Dr. Bob, me chame apenas de Bob. Ao ouvir isso, o pastor ficou muito contente. Mais tarde o pastor me disse: Rômulo, você viu só? O Dr. Bob estava me convidando para ser amigo dele. Exatamente, né? Não me chame de doutor, mas de Bob. Então ele estava me chamando para ser amigo dele. E nós iremos observar nesta manhã que os títulos, os nomes da igreja, eram títulos humildes.
e eram títulos humanos. Nada de doutor, nada de reverendo, nada de excelentíssimo. Amém, irmãos? Mas eram títulos humildes e humanos. Eram nomes que engrandeciam a Jesus Cristo e diminuíam o ego dos cristãos. Os discípulos escolheram 4 títulos que descreviam o relacionamento deles para com Deus e também para com os homens. Relacionamento horizontal e vertical. E cada nome demonstrava o relacionamento deles para com Deus e os homens. Em primeiro lugar, eles se chamavam de servos. E eu já vou adiantando que dos 4 títulos, este é o que eu mais gosto. Eles se chamavam de servos. Há uma denominação religiosa que se utiliza deste nome. Os homens são chamados de servos. Em inglês eles são chamados de elders, anciãos, mas também são chamados de servos. Veja o que diz Pedro. Simão Pedro, diga alguém, servo. Simão Pedro, servo. E só depois é que ele disse, e apóstolo de Jesus Cristo. Então, para Pedro, qual título era mais importante? Servo ou apóstolo? Servo, servo. Vários apóstolos, não só Pedro, começaram as suas cartas com essa expressão, servos de Jesus Cristo, servos da igreja. Mais importante então que apóstolo era ser servo. E a palavra grega servo, literalmente, irmãos, quer dizer escravo. Servo quer dizer escravo, porém, trata-se de um escravo voluntário. Trata-se de um escravo doméstico e não um escravo à força. Por exemplo, Paulo disse em 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quem somos todos nós aqui? Quer judeus, quer gregos, quer servos, que quer dizer escravos, quer livres. Então vocês viram que livre é o oposto de servo? Por quê? Porque a palavra servo literalmente quer dizer escravo. Então mesmo que você seja um escravo, ou mesmo que você seja uma pessoa livre, no corpo de Cristo nós somos todos iguais. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus está ensinando. Não precisamos ter medo desta palavra. Não existe ninguém totalmente livre neste mundo. A Bíblia ensina que nós todos somos servos de alguém ou somos servos de algo. Não há uma terceira opção. Assim como os primeiros discípulos, precisamos também da atitude de servos em nossas vidas. Eles eram servos de 2 maneiras: servos da igreja local e servos de Cristo. A igreja local deles começou com a igreja de Jerusalém. Aquela era a igreja local deles. Mas depois a igreja de Jerusalém foi fechada, porque ela foi pisoteada e perseguida. Aí os discípulos, não os 12, mas a igreja foi dispersa. E aí eles começaram uma nova igreja em Antioquia. E passaram a ser servos da igreja que ficava em Antioquia. E agora Paulo diz em Romanos 16:1, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve, ela era serva, na igreja que está em Cencreia. Então você percebeu que nós somos servos da igreja onde frequentamos, da igreja a qual pertencemos. Febe servia a igreja, e sabemos que ela não servia como pastora, muito menos como diaconisa, mas Paulo reconheceu o trabalho dela como membro dentro daquela igreja. E o verso 2 diz o que ela fazia: ela hospedava os santos. E a palavra hospedar aqui não significa convidar os amigos para um almoço ou para passar alguns dias na sua casa, mas a palavra hospedar na língua original significa socorrer os necessitados, os aflitos, os oprimidos. Certa vez eu fui visitar
uma irmã da igreja que tinha acabado de ser operada. E para minha surpresa, eu encontrei uma jovenzinha da nossa igreja limpando a casa, lavando as roupas, fazendo comida para aquela família. Ninguém pediu, ela foi de livre e espontânea vontade, porque ela se reconhecia como uma serva da igreja. Amém, irmãos? Uma serva dos irmãos. Isso é servir a igreja. O famoso evangelista D.L. Moody, certa vez ele disse: o valor de um homem não é medido pelo número de servos que ele possui, mas sim pelo número de pessoas a quem ele serve. Então este é o ensinamento bíblico. Jesus disse: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Mais uma vez então, o que D.L. Moody disse? Ele disse que o valor de um homem não é medido pelo número de servos que ele possui, mas sim pelo número de pessoas a quem ele serve. Pessoas têm medo de se expor ao ridículo. Eu servo? Jamais. Mas no reino de Deus, o ridículo é quando você não tem a atitude de um servo, mas você tem a atitude de um mestre. Durante a examinação de um jovem candidato ao pastorado, um dos membros do concílio perguntou se ele lavaria os banheiros da igreja. O jovem respondeu que não. Ele não estava ali sendo examinado para ser faxineiro, e sim um pastor. Aquele rapaz, ele soube todas as doutrinas fundamentais da fé, mas não soube o principal, a humildade de Jesus Cristo. Então o concílio não quis recomendá-lo para o santo pastorado, porque achou que ele fosse um neófito, orgulhoso e prepotente. Do que adianta conhecer todas as doutrinas da Bíblia, mas não conhecer a humildade do nosso Salvador Jesus Cristo? Durante as conferências de aniversário do Templo Batista Maranata de Goiânia, nosso convidado, renomado teólogo norte-americano, Dr. Roger Lloyd Peterson, emocionado ficou quando viu o diácono João Carlos varrendo a porta da nossa igreja. Ele disse para mim: irmão Rômulo, esse é o melhor tipo de diácono que existe, o diácono servo da igreja e não o manda-chuva da igreja. Jesus nos deu o exemplo e nos ensinou assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, nesta manhã, vamos determinar: a igreja é um lugar de servos, a igreja é um lugar de servas, e os discípulos gostavam muito deste nome. Amém, irmãos? E em segundo lugar, eles eram servos de Cristo, não só da igreja, mas de Cristo. Veja Efésios 6, verso 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo deixa bem claro que o servo de Cristo, ele não se preocupa em agradar aos homens, mas a Deus. Por isso, meus irmãos, todos os apóstolos, talvez com exceção de João, foram martirizados, morreram pela espada do inimigo. E mesmo João, que morreu de velho, ele foi queimado, e o seu corpo já estava todo desfigurado. Então praticamente todos eles foram martirizados, pois faziam de coração a vontade de Deus. A igreja deve se preocupar então em agradar a Deus, mesmo que ela não cresça, mesmo que ela não seja popular na cidade. Há um pregador youtuber com milhares e milhares de visualizações, que recentemente ele disse que a igreja conservadora não cresce, ela não passa de 100 ou 150 membros. Mas eu tenho um recado para ele: a igreja não foi feita para agradar aos homens, amém, irmãos? Ela foi feita para agradar a Deus. É melhor uma igreja de 100, 150 pessoas agradando a Deus, do que uma igreja de 1000 membros agradando aos homens.
Muitos anos atrás, um pastor cuidou de uma pequena igreja. Seu ministério não era famoso, poucas almas aceitaram a Cristo através de seu ministério. Só que alguns anos mais tarde, já numa idade muito avançada, aquele pastor descobriu que uma das poucas pessoas que ele conduziu ao Senhor Jesus Cristo se tornara o pregador mais famoso da Inglaterra, Charles Spurgeon, cuja igreja tinha mais de 30 mil membros e cujo ministério levou milhares e milhares de almas ao Senhor Jesus Cristo. E talvez nesta manhã a nossa igreja seja pequena, mas ela esteja produzindo Charles Spurgeon, amém, irmãos? Que vão fazer uma grande diferença na terra do Brasil. Na época da escravidão, houve um leilão de escravos, venda de escravos, e alguns homens maus, sujos, violentos, estavam tentando comprar uma escrava jovem e bela, apenas para abusar dela e depois descartá-la, até mesmo a matando. Um homem crente, percebendo o que estava acontecendo no leilão, pagou uma grande quantia de dinheiro que ele não tinha para gastar a fim de comprá-la, e ele a comprou. Só que depois do leilão, imediatamente a libertou. E a moça, ao ver a bondade daquele homem, pediu então voluntariamente para que fosse sua escrava até o último dia de sua vida. Os servos da igreja e os servos de Cristo são escravos voluntários, amém, irmãos? Ninguém nos obrigou a estarmos aqui nesta manhã. Ninguém pode nos forçar a amar a igreja, a amar a Cristo. Os servos verdadeiros são pessoas voluntárias, movidas pelo Espírito Santo de Deus e movidas pelo espírito de gratidão. Portanto, como seria bom se eu pudesse voltar há 30 anos e ensinar as nossas igrejas a me chamarem de servo, não de pastor, nem de professor, nem de reverendo, mas de servo. Porque não existe nenhum título que descreva melhor o nosso relacionamento com Deus e com os homens do que este nome de servo. Quantos de vocês querem ser verdadeiros servos de Cristo nesta manhã? E, consequentemente, da igreja de Cristo. Creio que ontem à noite nós vimos uma demonstração de servitude, amém, irmãos? E é isso que precisamos ver na vida de todas as pessoas da igreja. O segundo título que eles gostavam muito de usar entre si, eles se chamavam de santos. Esse título já me deixa um pouco mais acanhado, já me deixa um pouco mais constrangido. Mas se você entender o verdadeiro significado de santos, você vai ver que não é nada do que pensamos. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados o quê? Santos. Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A palavra santo aqui descrita é a palavra grega ágios. E a palavra grega ágios quer dizer aquele que é separado. Então eu sou santo. Nesta manhã eu estou separado, amém, irmãos? Deus me separou dentro de uma igreja, dentro de um local no qual eu estou louvando a Deus. Eu sou separado do mundo, eu sou separado do pecado, eu sou separado dos ímpios, eu sou separado dos perdidos. Nesse sentido é que eu sou santo. Não quer dizer que eu seja perfeito e muito menos que eu esteja realizando milagres. Aliás, eu sou imperfeito. O interessante é que nós não gostamos muito, do nome escravo, que quer dizer servos. Também não gostamos do nome santo, porque tanto um como o outro é muito difícil de ser.
ser servo e ser separado é difícil. Mas santo, então, não quer dizer perfeito, quer dizer separado para fazermos a obra de Deus, quer dizer consagrados a Deus. Não disse Paulo, em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu não vejo nada de santo aqui nas palavras de Paulo, nada de perfeição, mas ele era um homem separado para Deus. E nesta manhã, que eu e você nos separemos nos próximos dias para trazer visitantes, para ouvir a palavra de Deus, nos separemos para os cultos de oração da igreja, nos separemos para a distribuição de convites, nos separemos para a evangelização, nos separemos para o discipulado a um, nos separemos para a entrega de dízimos e ofertas missionárias, nos separemos para sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos. É isso que a palavra santa significa. Então eles escolheram o nome santo por essas duas razões, para mostrar que a salvação vem de Deus e pela graça de Deus. Alguém aqui discutiria isso? A pessoa mais serva e mais santa dentre nós jamais mereceria ser salva. A salvação é de Deus e pela graça, amém, irmãos? Veja o que Pedro disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro deixou bem claro que santo é qualquer pessoa chamada por Deus. Então eu sou santo, você é santo, nós somos santos, porque já fomos salvos. Uma mulher terrorista que já havia matado cerca de 10 policiais, ela foi a uma cruzada evangélica na cidade de Lima, no Peru, para matar um pregador muito famoso. Isso aconteceu na década de 80. E enquanto ela avançava em direção ao pregador para matá-lo com um tiro, ela ouviu algumas sentenças da pregação daquele pastor que falava sobre o inferno. E ela foi ouvindo enquanto caminhava, e a caminho para o palco onde estava o pregador, ela sentiu o peso dos seus pecados, e ela ficou paralisada. Ela não conseguia mais se mexer, e na hora que o pastor fez o apelo, ela se mexeu e foi à frente receber Jesus Cristo como Salvador. 10 anos depois, a ex-terrorista já tinha ajudado na implantação de 5 igrejas, e ela já tinha fundado um orfanato para milhares de crianças. Eu não me importaria nesta manhã de ser chamado de ex-mentiroso, ex-ladrão. Por quê? Porque era o que nós éramos. Nós éramos tudo isso, até que Deus nos chamou. É isso que acontece quando Cristo chama. A pessoa se torna santa em toda a sua maneira de viver. Por isso os discípulos escolheram esse nome, santo, para mostrar que a salvação vem de Deus, e santo para mostrar a graça maravilhosa de Deus. Pedro disse também: mas vós, falando de mim e de você, sois a geração eleita. Nós somos a geração eleita. Para o quê? Que tal para o arrebatamento? Amém, irmãos? E o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes, o poder daquele que vos chamou, de onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Será que você e eu já nos demos por conta do nosso privilégio nesta vida? Do nosso posicionamento aos olhos de Deus? Como podem pessoas que estavam nas trevas, e cada um de nós, estava nas trevas, mesmo que não estivéssemos fazendo as mesmas coisas, mas viemos das trevas, nós éramos trevas, de repente nós estamos sendo chamados de sacerdócio real, de repente Deus está nos chamando de nação santa. Nós somos uma nação santa,
Nós somos um povo adquirido de Deus. Sabe como explicar isso? Somente pela graça maravilhosa de Jesus. E a palavra graça significa favor não merecido. Graça é quando nós recebemos de Deus o que não merecemos. Não merecemos ser salvos, não merecemos fazer parte de uma boa igreja, não merecemos conhecimento bíblico, não merecemos acesso a Deus através da oração, não merecemos as bênçãos do dia a dia. Isso é graça. Mas também justiça. Nós merecemos justiça. E justiça é quando recebemos o que nós merecemos. Eu mereço o inferno, você merece ir para o inferno. Mas aí vem a misericórdia. E misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Amém, irmãos? Deus não nos dá o inferno, ainda que seja merecido. A nossa santidade, então, só é resultado da graça de Deus. Conta certo escritor que uma mulher tentou matar a primeira rainha Elizabeth da Inglaterra. A mulher se escondeu no quarto da rainha, no meio das roupas da rainha, mas ela foi encontrada pelos guardas antes do atentado. E quando ela foi levada à presença da rainha, ela caiu de joelhos e ela implorou por graça, ela implorou por misericórdia. A rainha perguntou: mas o que eu ganho em troca da minha graça? E a mulher culpada respondeu: minha rainha, graça que pede algo em troca não é graça alguma. Graça que pede algo em troca não é graça alguma. E a rainha imediatamente concordou com ela e a libertou. E depois de libertada pela rainha, ela se tornou talvez a súdita mais fiel da rainha por todos os anos que viveu. Assim também aconteceu com os discípulos, e aconteceu comigo, e aconteceu com você. Nós fomos perdoados dos nossos pecados, nós fomos transportados das trevas ao reino da luz, e agora nós seremos fiéis até o fim da nossa vida. Servos, santos, escravos e separados para Deus. O crente santo mostra a salvação e a graça de Deus. E o terceiro título, que os discípulos gostavam muito de usar, este foi dado por Jesus. Eles se chamavam de discípulos. Outro nome também, com o qual eu gostaria de ser identificado, discípulo Rômulo. Discípulo Rômulo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você sabia que a palavra discípulo e a palavra matemática originam-se da mesma raiz? Alguém sabia disso? A palavra discípulo e matemática advém da mesma raiz. Por quê? Discípulo significa um aprendiz, um seguidor do ensinamento de outra pessoa. E cá entre nós, poucas pessoas conseguem aprender matemática sozinhas. A Bíblia menciona vários tipos de discípulos. Discípulos de Moisés, discípulos de João Batista e até dos fariseus. Então, não basta ser um discípulo, mas de quem você é discípulo? O discípulo de Jesus, ele precisa de duas qualidades ou duas características. Primeira, ele crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Esses judeus, eles eram fariseus, eles estavam colocando a vida em risco ao crer em Jesus. Eles abandonaram a religião judaica para seguir o Senhor Jesus. Por isso eles eram expulsos da sinagoga, muitos apedrejados até a morte. Crer em Jesus quer dizer crer apenas em Jesus. Eu repito, crer em Jesus quer dizer apenas em Jesus.
em nada mais além de Jesus. E a segunda característica de um discípulo, ele permanece na palavra do Senhor Jesus. Permanece. Ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A maior prova de amor que uma igreja pode dar a Deus é permanecer em sua palavra e obedecê-la. O povo de Deus já foi chamado de servos, escravos, santos, separados, discípulos, aprendizes. Ou seguidores, deste grande Deus. E agora, em quarto e último lugar, eles se chamavam de cristãos. Mas na verdade eles foram chamados de cristãos. Eles eram mais chamados de cristãos do que se chamavam de cristãos. Muitas pessoas se chamam de cristãs nesta manhã, mas sem saberem o verdadeiro significado da palavra. Vamos fazer uma simulação nesta manhã. Se eu e você fôssemos até a Praça de São Pedro em Roma, bem na hora de uma missa papal, na qual o Papa estivesse lá do seu palácio, ministrando uma missa para os súditos, para os adeptos, para os fiéis, que estão em pé lá na praça do lado de baixo. Quantos de vocês, se o Papa perguntasse, são verdadeiramente cristãos? Eu diria que 100% da multidão diria eu. Porque se aquelas pessoas estão ali na praça de São Pedro, participando de uma missa, todos diriam ser cristãos, concordam? Mas se o Papa mudasse a pergunta: quantos de vocês são servos? Quantos de vocês são escravos voluntários da sua paróquia e do seu Salvador Jesus Cristo? Quantos percebem que a pergunta mudou? E se perguntasse: quantos de vocês são santos, separados em toda a sua maneira de vida? E quantos de vocês são discípulos, seguidores de Cristo? Aí, meus irmãos, nenhuma ou poucas pessoas poderiam levantar as mãos. Mas a palavra cristão literalmente significa seguidores de Cristo. O nome Cristo quer dizer ungido. Assim sendo, um cristão deveria, ser uma pessoa ungida que segue a Cristo. Você sabia que a palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia? Vamos ver quando, como. Primeiro, o nome foi usado por quem não era salvo, até quem não é salvo, Veja só, Atos 11, 26, nosso texto. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quem? Pelas pessoas que não eram salvas, mas apelidaram aqueles discípulos de cristãos porque eles viviam falando de um tal de Cristo, ensinando um tal de Cristo, falando o tempo todo de um Cristo, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao 3º dia. Agora, preste atenção, essa pergunta é muito perspicaz. Responda no coração. Se você fosse chamado de cristão, pelo número de vezes que você fala de Cristo, as pessoas realmente diriam que você é um cristão? Entenderam a pergunta? E o nome também foi usado por quem não queria ser salvo. Atos 26, 28, e disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão?
Paulo estava evangelizando o rei Agripa, mas o rei não queria de jeito nenhum receber Jesus Cristo e se tornar um seguidor de Cristo. E ele disse: olha, você está quase conseguindo, mas eu não quero. E o rei resistiu, chegou perto da salvação, mas chegar perto não basta. Judas beijou a porta do céu, mas foi para o inferno. Judas beijou a porta do céu, mas foi para o inferno. Então, chegar perto não basta. E finalmente o nome foi usado por quem era salvo. Por isso que eu uso. Pedro disse: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ontem nós ficamos sabendo que o ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis orava diariamente para que Deus enviasse perseguição religiosa para o Brasil. Parece que a oração dele está sendo respondida. E agora Pedro diz: tudo bem, se nós vamos ser perseguidos porque somos cristãos, tudo bem, amém, irmãos? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu cheguei em casa chateado, e eu disse para o meu pai: eu não queria mais trabalhar na oficina, porque lá as pessoas ficavam me perseguindo por causa da minha fé. E meu pai sabiamente me disse: meu filho, onde quer que você trabalhe, você sempre será perseguido por sua fé. Muitas pessoas ainda sofrem por causa do nome cristão. Hoje em dia na China, na Coreia do Norte, Cuba, países que praticam o hinduísmo, existe perseguição contra os cristãos, países muçulmanos, e pessoas ainda estão morrendo por amor a Cristo. Alguém sabiamente disse que o mundo enaltece os santos mortos, mas persegue os santos que estão vivos. Isto é a pura verdade. Você se lembra do hino do cantor cristão 62? O hino diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.